iniciar a nossa aula de voltametria e coulometria. Então, relembrando os métodos eletroanalíticos, eles se dividem em métodos interfaciais e não interfaciais, e dentro dos métodos interfaciais existem os métodos estáticos, que não dependem da corrente, e os métodos dinâmicos, onde a corrente é métodos analíticos dinâmicos, que é a voltametria e a coulometria. Falando um pouquinho dos métodos voltamétricos. É um grupo de métodos eletroanalíticos nos quais se obtém informações sobre o analito medindo corrente em uma célula eletroquímica em função do potencial aplicado, sob condições onde ocorre a polarização de um eletrodo indicador ou de trabalho. Esses métodos voltamétricos, eles se dividem em alguns métodos, como, por exemplo, polarografia de pulso diferencial, voltametria de redissolução, voltametria cíclica, amperometria e voltametria de onda quadrada. Nós vamos ver apenas os conceitos gerais dos métodos voltamétricos, mas nos materiais de aula vocês podem ver melhor cada um desses tipos. O histórico dos métodos voltamétricos. A voltametria ela se desenvolveu a partir da polarografia. Então, a polarografia foi o primeiro tipo de voltametria utilizado. Foi desenvolvido em 1922 e ela utilizava um eletrodo gotejante de mercúrio. A polarografia ela era uma ferramenta importante usada pelos químicos na determinação dos íons inorgânicos e de algumas espécies orgânicas em solução aquosa. Atualmente, a técnica de voltametria ela é muito utilizada, não só mais a polarografia, mas todos os outros métodos voltamétricos. E ela é utilizada por químicos inorgânicos, fisicoquímicos, químicos biológicos, para estudos de processo de oxidação e redução em vários meios. Também processos de adsorção em superfícies e mecanismo de transferência de elétrons em superfícies de eletrodos. Um exemplo aqui da instrumentação em voltametria. Tem sempre um eletrodo de trabalho, um eletrodo de referência, que tem um potencial constante, e um contraeletrodo. Então, o eletrodo de referência, né, como nós vimos em outra aula, ele tem um potencial constante e é sobre o eletrodo de referência que vai ser medido o potencial dos outros eletrodos. Então, não passa corrente pelo eletrodo de referência, ele fica constante. A corrente ela vai passar entre o eletrodo de trabalho e o contraeletrodo. E o controle, então, do potencial vai ser feito a partir do trabalho, vai ser medido o potencial dele a partir do eletrodo de referência. Na voltametria, então, o parâmetro ajustado é o potencial e o parâmetro medido é a corrente, ou seja, a corrente está em função do potencial. A magnitude da corrente, ela depende da transferência de elétrons durante o processo de oxidação e redução. A corrente ela é governada por alguns processos. Um desses processos, a transferência de massa, que é a transferência da espécie que está sendo analisada para a interface, para a superfície do eletrodo, a transferência de carga, que é a transferência de elétrons para a superfície do eletrodo, e as reações químicas que vão acontecer ali na superfície do eletrodo. Na interface do eletrodo é onde existe a maior diferença de potencial, então é ali que vão ocorrer as diferenças de potenciais para a análise em voltametria. Cada tipo de método em voltametria vai resultar em um sinal de excitação. Então, cada um daqueles tipos de métodos que eu elenquei vai resultar em um tipo de sinal. Então, nesse caso aqui, eu tenho um sinal que é linear, uma função de potencial em relação ao tempo, que é linear. Esse sinal vai produzir uma resposta na forma de corrente. E essa resposta pode ser registrada a partir de um voltamograma.
Então, o voltammograma ele é registrado pela corrente resultante em função do potencial que é aplicado entre o eletrodo de trabalho e o eletrodo de referência. Então, aqui, por exemplo, mediu-se a corrente em função do potencial e viu que existe um ponto máximo, né, onde a corrente é máxima, em um determinado potencial. Essa corrente está relacionada à concentração do analito. Então, consegue observar a concentração do analito a partir do valor de corrente em um determinado potencial. Melhor o conceito de voltametria. Então, tem aqui um trabalho cujo objetivo era o desenvolvimento de um método de análise por injeção sequencial com detecção por voltametria de redissolução anódica, um tipo de voltametria por onda quadrada. Então, esse tipo de análise foi feita para determinação de arsênio 3 em amostras de água, mas na verdade o objetivo seria desenvolver um método, e no desenvolvimento do método foram feitas algumas análises de parâmetro desse método. Dentre as análises, foi feita então uma análise de padrão, uma curva padrão, uma análise de vários padrões de concentração diferentes. Então, aqui tem o voltammograma do padrão, que a gente pode observar que a corrente, em função da concentração, variou linearmente. Então, quanto maior a concentração do meu padrão de arsênio, maior era a corrente. No voltammograma, a gente tem aqui corrente em função do potencial e a gente vê que quanto maior a concentração da solução padrão, maior era a corrente, né? O que está de acordo com esse gráfico aqui que mostra que a corrente variou em relação à concentração do padrão. E aí, essa análise é interessante porque ela permite a análise de amostras de concentração desconhecida. Porque com a análise dos padrões, obteve-se então uma curva analítica e quando se tem uma amostra desconhecida, consegue então jogar o valor de corrente medido para essa amostra, para análise por voltametria dessa amostra e se tem então um valor de concentração da amostra. Então, quando se tem uma análise por voltametria, é sempre interessante, quando se quer analisar quantitativamente, realizar análise de soluções padrões. Partindo então para os métodos coulométricos. A coulometria ela é uma técnica que é baseada na oxidação ou na redução eletroanalítica, ou seja, na eletrólise de um analito por um período suficiente que assegure que houve uma conversão quantitativa para um novo estado de oxidação. Então, agora na coulometria, todo o analito vai ser convertido a um outro estado de oxidação. Essa técnica ela é dividida em dois métodos, coulometria potencial constante e a coulometria a corrente constante. Nesses métodos, a quantidade de energia que é envolvida na eletrólise vai ser relacionada à medida da quantidade de analito. Então, a quantidade de analito vai ser medida pela quantidade de energia que é envolvida na oxidação ou na redução eletroanalítica da substância. Vantagens desse método: seletividade e rapidez moderadas, então é um método que é seletivo e é rápido, precisão e exatidão muito boas para esse método, e esse método, por ser muito preciso, por ter medidas bem precisas, ele não depende de padrão, porque a grandeza vai depender somente, como nós vimos aqui, da quantidade de energia medida. Condições de análise. Precisa estar ocorrendo ali apenas uma reação. Se estiverem ocorrendo duas reações, eu não consigo medir com precisão
a concentração do analito da reação que eu tenho interesse. E a eficiência da corrente nessa reação, ela tem que ser 100%. Se a corrente não está sendo 100% eficiente, eu tenho um erro na minha medida. As grandezas e as medidas em métodos coulométricos. Então, o coulomb é a unidade de medida em coulometria. Ele está relacionado à quantidade de carga transportada a carga em uma corrente constante de I amperes em função, então, do tempo em segundos. A constante de Faraday, ela vai ser utilizada para analisar a quantidade em mols de analito, de amostra, que eu tenho na minha análise. Então, a quantidade, o número de mols da amostra está relacionado à carga, ao número de elétrons envolvidos e também à constante de Faraday. Em dois tipos, né? A coulometria potencial controlado e a coulometria de corrente controlada. Então, a coulometria de potencial controlado, o potencial do eletrodo ele é mantido constante ao longo de toda a eletrólise. E vai ocorrer, então, uma variação na corrente ao longo do tempo. O que acontece é que, conforme a reação ocorre, a corrente vai diminuir até chegar em um valor que não é mais considerado na reação. A carga vai ser medida como uma integral, né, da corrente em relação ao tempo. Um instrumento de coulometria potencial controlado está exemplificado aqui nessa imagem. Então, o que nós temos? Um eletrodo de trabalho, aqui é um eletrodo de rede de platina, mas pode ser utilizado um eletrodo de mercúrio. Existem tubos de ponte salina, eletrodo de referência, que vai medir a diferença de potencial em relação ao eletrodo de trabalho, e um contraeletrodo que vai atuar aí na transferência de carga. O contraeletrodo está separado da solução do analito pela ponte salina, que geralmente contém o mesmo eletrólito da solução que está sendo analisada. E ela vai prevenir que os produtos da reação uma aplicação do método de coulometria a potencial controlado. Esse método ele tem sido empregado na determinação de mais de 55 elementos, então ele é um método que pode ser multicompostos orgânicos, com um erro bem baixo. Por exemplo, o ácido tricloroacético e pícrico, eles são quantitativamente reduzidos, aqui tem uma imagem, né, dos dois ácidos, eles podem ser reduzidos em um cátodo de mercúrio e podem ser analisados por coulometria potencial controlado. Agora, a coulometria corrente controlada. Esse é um tipo de coulometria que é muito utilizado e é bem conhecido como titulação coulométrica também. A coulometria de corrente controlada, ela vai empregar uma corrente constante que vai passar através da célula até que a reação se complete. Então, a corrente vai continuar constante por um período de tempo até a reação se completar. Isso está mostrando aqui nessa imagem, né, onde a corrente é constante até a reação terminar e ela é medida em função do tempo. A carga aqui vai ser medida, então, como uma relação entre a corrente e o tempo, que é a área embaixo aqui dessa curva ou desse sinal que aparece entre corrente e tempo. A quantidade de carga que é necessário para atingir o ponto final, ela vai ser calculada em função, então, da magnitude da corrente e do tempo gasto para a reação se completar. Então, a coulometria corrente controlada, ela vai medir uma corrente constante por meio de um amperostato. E o produto dessa corrente, que é medido em amperes, pelo tempo em segundos que a reação demora a se processar, vai determinar o número de coulombs, ou seja, a carga
que por sua vez vai ser proporcional à quantidade de analito envolvido na eletrólise. Então, a quantidade de analito está relacionada à quantidade de carga medida na análise por coulometria corrente controlada. O ponto final da análise, ele pode ser determinado por uma mudança de cor do indicador ou por medidas potenciométricas. Aqui, a gente tem um exemplo, então, de uma célula eletroquímica de análise coulométrica corrente contínua, onde tem-se um eletrodo gerador, onde a reação ocorre, um contraeletrodo, que vai completar o circuito, e o eletrodo de referência, que vai ser o eletrodo de referência para a medida de potencial. Fazendo uma comparação agora entre coulometria e voltametria. Na coulometria, as medidas são feitas de forma a minimizar o efeito da polarização no eletrodo por concentração. Já na voltametria, esse efeito de polarização no eletrodo, ele vai ser o efeito que se baseia a medida. Então, a medida ela é baseada na medida de corrente desenvolvida. Na coulometria, todo o analito é convertido a um outro estado. Na voltametria, há um consumo mínimo de reagentes. Bom, essa foi então a nossa aula de voltametria e coulometria. Nós podemos ver 2 outros métodos eletroanalíticos. Espero que vocês tenham compreendido os conceitos e estudem os materiais disponíveis. Até a próxima aula.